bom dia a todos. Estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa disciplina de Engenharia Agrícola. Na nossa primeira aula a gente fez aí uma apresentação breve, da nossa disciplina e nós adentramos já no conteúdo, falando aí da mecanização agrícola, especificamente do trator agrícola, Nessa segunda aula, pessoal, nós vamos continuarmos com o assunto, ainda falando sobre tratores agrícolas. Essa segunda aula, o conteúdo vai servir como base para a primeira atividade de vocês. Então, a nossa atividade, consequentemente a nossa prova mensal, ela vai abranger aí tanto aquela primeira aula introdutória como essa aula aqui. E dependendo aí do andar, do nosso conteúdo, provavelmente vai entrar ainda mais um conteúdo para a nossa prova. Então vamos ver aí como é que vai ser a sequência, e o andar dos nossos conteúdos, tá bom? Então hoje a gente vai continuar falando aí dos tratores agrícolas, tá bom? Vocês viram lá, o que vem ser um trator agrícola, quais as suas funções na nossa última aula, tá bom? Falamos um pouco também da evolução do trator. Na verdade, nós finalizamos a aula falando da evolução do trator. E nós vimos que o trator, além de ser um veículo, ele é uma máquina aí dedicada e composto de mecanismos complexos que transformam a energia química do combustível em energia útil para a realização de operações com máquinas, implementos, enfim. E nós vimos, pessoal, também que o trator ele é uma máquina de tração, uma máquina de tração aí projetada e inicialmente recomendada para proporcionar potências às máquinas e implementos agrícolas, tá bom? Então nós vimos que o trator ele evoluiu muito nos últimos anos, Foi feita aí uma série de melhorias no sentido de agilizar, e dar uma eficiência nas suas operações, E aqui eu trouxe algumas das evoluções, Na verdade, nós já iniciamos aqui com um trator bem evoluído. Na verdade, não era assim, Inicialmente era traçado o sistema de operações agrícolas de preparo do solo, ele era movido com implementos de tração animal. Depois entrou a máquina a vapor e aí foi melhorando, e hoje nós temos tratores nesse nível aqui, trator altamente tecnológico, muito moderno, com sistema de automoção, guiado por GPS, enfim. São tratores aí muito modernos, tá bom? Então, sem dúvida, o trator hoje ele representa aí a base da mecanização agrícola, E, para tanto, ele evoluiu e atingiu um elevado padrão aí no que se refere à sua versatilidade e funcionalidade, tá bom, pessoal? Permitindo aí o acoplamento e acionamento dos mais variados, na verdade, de tipos de máquinas e implementos, Bom, o que levou a essas principais evoluções, tá bom? A gente vai comentar agora o que fez com que esses tratores evoluíssem tanto. O primeiro dela aí foi a necessidade, com certeza, do aumento da capacidade de trabalho do homem, do campo, em virtude principalmente do aumento populacional e da demanda de alimentos. Então, teve uma necessidade de aumento na capacidade de trabalho. Então, fez-se necessário que esse trator, essa máquina, ela evoluísse para tornar-se isso mais eficiente. Então, frente também à crescente escassez de mão de obra rural, não teve jeito. O trator ele evoluiu. Outra causa que fez com que ocorresse essa evolução foi a migração das populações rurais para as zonas urbanas. Então faltou a mão de obra, assim, digamos assim, de uma certa forma, no setor rural, e para suprir essa demanda, devido ao processo de desenvolvimento econômico, o trator ele passou aí por umas melhorias, mas a gente pode apontar outros motivos, como por exemplo a crescente exigência de emprego de tecnologia avançadas, notadamente das técnicas de compactação, conservação do solo, por exemplo, de aplicação de fertilizante e defensivos,
da utilização de sementes selecionadas e de conservação e armazenamento de produtos colhidos. Então, na verdade, o emprego da tecnologia ela fez-se necessário para atender, né, esse emprego e, na verdade, se inserir dentro desse, digamos, esse pacote tecnológico. O trator ele fez necessário também evoluir junto, tá bom? A gente poderia comentar também com uma outra possível causa, a própria organização, né, e racionalização do trabalho, nesse sentido, através de planejamento agrícola e controle econômico-financeiro, dando às atividades de produção rural um caráter tipicamente, na verdade, empresarial, certo? Então nós temos aqui um resumo, né, das principais consequências da evolução do trator, tá bom? Que teve provocado aí com a sua evolução, tá bom? Bom, a primeira dela foi a necessidade da tração animal, né? Na verdade, necessidade de tração animal e tração manual. Então, a consequência principal é essa daí. Com a evolução do trator, né, com as modificações profundas, houve-se aí uma diminuição, digamos assim, né, desse tipo de trabalho, tá bom? Consequentemente, aumentou aí a exigência do emprego, né, de tecnologia avançada, aquilo que eu já falei, né? E o resultado foi uma organização aí e uma racionalização do trabalho, certo? Bom, aqui é um resumo que a gente pode obter de forma gráfica da evolução, né, do uso de máquinas na agricultura, especificamente do trator. Então, à medida que você, né, observa que vai passando o tempo, né, se a gente fazer aí um breve histórico, como a gente viu lá na nossa primeira aula, né, teve um avanço aí partindo da tecnologia manual, né, até tecnologia de combinados, né, de automoção, por exemplo. E aqui as novas tecnologias estão surgindo hoje, dia após dia, né? E isso ocorre em função do tempo, tá bom? Então, se nós fôssemos montarmos um gráfico representando a evolução do trator agrícola ou da evolução das máquinas agrícolas de uma forma geral, de um modo geral, ela seria nesse sentido. Certo, pessoal? Bom, dando continuidade ainda falando dos nossos tratores agrícolas, aqui eu trouxe para vocês a construção de um trator, né, ou as principais partes de um trator, que é o esqueleto, digamos assim, de um trator, tá bom? Então, depois vocês dão uma olhada aí com mais calma, tá, pessoal? E aí, no material de apoio, eu vou deixar a descrição de cada parte dessa daqui, por exemplo, do motor, né, o regulador. Na verdade, nós temos vários reguladores, né? A embreagem, qual que é a função da embreagem. Na verdade, algumas peças a gente vai comentar ainda nessa aula, mas aqui é o geral, depois vocês dão uma olhada aí com mais calma, tá bom? Bom, então esse aqui seria um motor de um trator agrícola, né? Logicamente, é de se esperar que o motor ele é o responsável aí pela transformação de energia potencial do combustível em energia mecânica, tá? Na forma de potência disponível no eixo de manivelas, tá bom? Depois vocês podem até ver vídeos aí no YouTube para complementar, fica mais fácil isso aqui. Mas, de forma geral, é isso aqui, tá bom? O motor é isso aqui, ele tem a função de transformar a energia potencial em energia mecânica, certo? E nós temos vários tipos de motores, né? Combustível a diesel, número de cilindros variando de 1 até 6 cilindros, potência de 16 a 215 CV aproximadamente. Então nós temos vários tipos de motores aí, tá bom? A embreagem, pessoal, é outro equipamento extremamente importante, não só no trator, né? Qualquer máquina aí. Qualquer máquina móvel, né? Mas assim, aqui no caso específico do trator, a embreagem ela é o órgão que a gente chama de órgão receptor de potência do motor. Então o motor que gera a potência, a embreagem ela recebe essa potência, né, do motor e responsável também pela sua transmissão, né, a caixa de mudança de marcha, sob o comando de um pedal de alavancas, né, acionado pelo operador. Então a gente chama de pedal de embreagem. Então depois vocês dão uma olhada aí, ou melhor, dão uma olhada melhor nisso aí, tá? E tem mais informações no material de apoio, certo, pessoal? Bom, nos tratores,
que a gente hoje, né, nos tratores atuais, possui tomada de potência, né, que exige da embreagem. Aliás, pode existir a embreagem dupla, tá? Depois vocês vão dar uma olhada lá. Essa embreagem dupla, ela tem a finalidade de movimentar o trator e a tomada de potência, que a gente chama de TDP. Depois vocês vão entender o que é isso, né? Conjuntamente. Então ela tem duas funções. Ela tem a função de transmitir a força do motor para a caixa de marcha e também de movimentar aí a tomada de potência, certo? Bom, aqui outra parte do motor do trator extremamente importante, aliás, duas, né, que é a caixa de mudança de marcha, e depois vamos falar aqui rapidamente da coroa, pinhão diferencial, tá? Bom, no que diz respeito à caixa de mudança de marcha, né, é um órgão mecânico responsável pela transformação de movimento para o sistema de rodados do trator, né, ou seja, para a movimentação das rodas do trator, e é também responsável, pessoal, pela transformação de torque e velocidade angular do motor, certo? Vou deixar esse material descrito, aliás, esses conceitos descritos no material de apoio, vocês vão ver lá com mais calma esses conceitos, tá? Enfim, aqui nós temos na outra figura a coroa, o pinhão e o diferencial. São órgãos, na verdade, transformadores, né, e transmissores de movimentos, na verdade. Esses movimentos são responsáveis pela transmissão do movimento da caixa de mudança de marcha e a cada uma das rodas motrizes, né, a cada um dos pneus do motor, tá bom? Envolvendo aí uma redução proporcional de velocidade e uma mudança na direção de movimento de cada ângulo 90 graus. Então isso aqui que faz aí os pneus, né, girarem, e também é responsável pela mudança de direção dos rodados. Correto, pessoal? Tá tudo bem até aqui? Se estiver muito rápido aí, depois vocês me dão um feedback, ou se estiver muito lento, tá? Eu sei que para vocês isso aqui parece ser uma coisa de outro mundo. Tudo bem que aqui não tem nenhum engenheiro mecânico, mas é importante a gente ter essa base, essa noção, beleza? Das principais partes de um trator agrícola. Porque é isso que vocês vão fazer quando estiver lá na fazenda. Precisar trocar uma caixa de embreagem, isso aí é o técnico que vai fazer, tá bom, pessoal? Ou se tiver algum defeito, ele vai saber identificar onde é que está o defeito no motor, com base na função de cada parte do motor, ok? Bom, então dando continuidade, nós vamos falar aqui rapidamente da redução final, que é esse conjunto de engrenagens aqui, né? Na verdade, ele é um órgão aí, gente, que transmite, né, os movimentos do diferencial às rodas motrizes, né, com redução na velocidade angular e o aumento do torque, tá bom? Então, é extremamente importante aqui essa parte do motor do trator. E aqui nós temos os rodados, né? Em outras palavras, os pneus dos tratores, né? Nós temos aí a base do aro, enfim, depois vocês dão uma olhada com mais calma aí. Os rodados, pessoal, são, a gente diz aí que são os órgãos, né, os operadores responsáveis pela sustentação e direcionamento do trator, bem como a sua propulsão, né? Ou seja, desenvolvida através da transformação de potência do motor em potência na barra de tração. Então, os rodados de tratores podem ser de dois tipos, né? Que a gente vai já comentar posteriormente. Então, nós temos dois tipos de rodados de tratores, que é o de estreiras e os pneumáticos. Então, os pneumáticos são esses. Geralmente, eles vêm associados a uma câmara de ar na sua parte interna, mas também pode ocorrer a situação, na maioria das vezes, sem a câmara de ar. E nós temos outro tipo de rodados do trator, que é a esteira. Acredito aí que alguns de vocês ou outros já devem ter visto um trator de esteira. Então, se não tem lá pneu, né, o rodado daquele trator é uma corrente, né, gigantesca, que a gente chama de esteira, tá bom? Então, por isso leva aí a denominação de trator de esteira. Então, nós temos dois tipos de rodado, beleza? Bom, aqui são mais duas partes também importantes do trator. Essa daqui, assim, é importantíssima. Espero que vocês entendam bem isso aqui, tá bom, pessoal? Porque aqui vai acionar uma série de implementos aí e máquinas agrícolas que vão estar associadas a um trator agrícola, ok?
que a gente chama de tomada de potência ou TDP, a sigla TDP, tá bom? Conforme está aqui embaixo, ó, vocês podem estar olhando aqui, certo? Esse órgão aqui, gente, ele é responsável pela transformação do movimento do motor para uma árvore de engrenagens, né? Que essas engrenagens aqui, ó, vocês veem que tem umas engrenagens, né? Isso aqui ele gira, né? Ele movimenta, e cuja essa extremidade aqui, ó, externa, está localizada na parte traseira do trator, certo? Local onde são acoplados, como eu falei, sistemas mecânicos rotativos, né? Roçadeiras, roçadeiras, distribuidores de calcários, enfim, vários implementos são acoplados nessa estrutura, tá? As tomadas de potência possuem rotações aí na faixa de 540 a 1000 RPM, né? Ou rodados por minuto, né? Giros por minuto, certo? E são normalizados, tem normas de acordo com a BNT aí para cada tipo de trator. Depois vocês podem até dar uma olhada com mais calma, certo? Então aqui é a nossa famosa tomada de potência. É isso aqui que faz movimentar aí os outros implementos que são associados ao trator, ok? Aqui nós temos o sistema hidráulico. O sistema hidráulico a gente também chama de engate de 3 pontos. Na verdade, nada mais é do que um sistema, né, ou órgãos receptores, transformadores e transmissores da potência do motor através de um fluido, né, sob a pressão aos órgãos operadores, tá? Representados principalmente por cilindros hidráulicos, e assim como a tomada de potência, esse sistema hidráulico ele é normalizado aí pela BNT. Então, como eu falei, são órgãos receptores, né? E, além disso, transformadores e transmissores de potência do motor, ok? Bom, avançando aqui, nós temos ainda os reguladores, que são essa parte aqui do motor, aliás, do trator. Os reguladores, na verdade, nós temos vários reguladores, tá? Esses reguladores eles são um conjunto de órgãos que tem aí a função de regular, como o próprio nome já diz, né, a velocidade angular do motor em função das variações das cargas às quais o trator é submetido. Então ele regula aí a velocidade do motor, certo? É um equipamento extremamente importante, depois vocês podem até aprofundar mais e conhecer um pouco mais dessa parte aqui, ok? Ela é extremamente importante no trator, ok, pessoal? E aqui nós temos o sistema de engate de 3 pontos. Aqui sim, isso aqui vocês têm que ter isso aqui decorado aí, né, na mente de vocês, com o máximo de detalhes, tá bom, gente? Esse sistema de engate de 3 pontos, na verdade, ele é responsável, né, pela tração e suspensão, na verdade, de implementos e máquinas agrícolas, e ele é normalizado também pela BNT. Então ele é aqui onde você vai engatar os implementos. Tá vendo aqui a tomada de potência? O implemento ele é acoplado aqui nessa parte, e aqui é conectado, né, na tomada de potência, que vai girar e vai movimentar os implementos. Então imagina, por exemplo, aí uma roçadeira, ela é acoplada, ó, ela é acoplada nesses pontos aqui de engate, tá? E aqui ela é acionada a esse equipamento aqui, que a gente chama de tomada de potência, conforme nós vimos nos slides anteriores. E é essa tomada de potência que vai girar e vai fazer a roçadeira funcionar, tá? E ela é sustentada e suspensa por esses engates. E aí nós temos enleirador, né, furador, perfurador de solo, enfim, nós temos vários implementos. Na verdade, a maioria dos implementos eles são engatados aqui nesse sistema de 3 pontos, ok? Vocês podem até ver vídeos. Nós poderíamos dar uma aula especificamente só disso aqui, mas como nessa aula nós estamos só conhecendo aí o geral das partes, tá? Então vocês já têm aí uma noção do que é o engate de 3 pontos, serve para acoplar aí os implementos, ok? Bom, aqui é a barra de tração, tá? Então nós temos os engates de 3 pontos, né, que é usado além de tracionar, de suspender os materiais, e nós temos a barra de tração também, que é, como o próprio nome já diz, para tracionar implementos, só que ele não tem a função de suspender, é só para puxar mesmo aí os implementos, tá? Bom, a
barra de tração, pessoal, ela é bem simples, não tem muito o que falar. Ele é um órgão responsável aí, como eu falei, de tração, né, de máquinas, implementos, né, enfim. E existe também a normalização específica aí de acordo com a BNT para ele, né, que é a PB 85, se não me engano, a norma que trata aqui da barra de tração, certo? Bom, então assim, continuando, nós vimos aí, né, as principais partes de um trator e continuando nós vamos continuar falando aí dos tratores e mais precisamente da classificação geral dos tratores agrícolas, né? Ou seja, em outras palavras, de acordo com a função, né, e o tipo de algumas particularidades do trator, nós temos aí uma classificação a dar para esse trator, né? Mas assim, de um modo geral, os tratores eles são classificados levando em consideração dois critérios básicos, gente. Isso aqui tem que estar na mente de vocês. Leva em consideração o tipo de rodado, ou seja, se é trator ou esteira, ou aliás, se é pneu ou esteira, né? Ou o tipo de chassi. Então, com base nesses dois critérios, existe uma classificação dos tratores, né? Por exemplo, levando em consideração o tipo de rodado, nós temos os tratores de rodas, e aí depois a gente vai ver que tem tratores de 2 rodas, de 3 rodas, que é os triciclos, né? E os tratores de 4 rodas são os mais comuns, né? Que a gente costuma ver com mais frequência, tá bom? Bom, ainda de acordo com o tipo do rodado, nós temos os tratores de semi-esteira, que ele pode ter tanto o pneu como aquela corrente, né? Aquela esteira associada em um único trator, como também os tratores de esteiras, são aqueles tratores que apresentam apenas esteiras, né? Vou passar uma imagem rapidamente para vocês verem os tipos que nós temos aí. Então, com relação ao tipo de rodado, nós temos tratores com 2 pneus, tá? Ou seja, 2 rodas, né? O operador, nesse tipo de trator, ele fica atrás aqui, né, do conjunto, né? E é útil aí para uma série de atividades. Se eu não me engano, lá na escola aí parece que tem um trator desse aqui, né? O pessoal usa aí para fazer algumas atividades, tá bom? Que é um monocultivador que a gente chama, certo, pessoal? Aqui são outros tratores, outro tipo de rodados, né? Em relação ao tipo de rodados, nesse caso aqui com 3 pneus, né? Você vê aí que é um trator meio estranho, mas esse aqui, por exemplo, é muito utilizado para cultivo, né? De linhas, plantio em linhas, certo? E esse aqui é o mais comum, né? O de 4 rodas, tá? Geralmente nós temos aí 2 rodas movidas e 2 rodas atrás com diâmetros maiores aos anteriores, né? Modelo geralmente 4x2, ou seja, nós temos 4 rodas, sendo 2 para tração, né? Essas partes aqui são rodas para tração, certo? E nós temos modelo 4x4, né? Tração 4x4. Então nós temos 4 rodas, sendo as 4 para tração, ok? Então esse aqui é o mais comum, certo, pessoal? Então nós temos, conforme eu falei, de acordo com o tipo de rodado, nós temos tratores pneumáticos, né, que utiliza pneus, temos semi-esteira, né, que nós temos parte de pneus, uma parte de esteira, e o próprio trator de esteira que você não vê a presença de rodas, né, pneumáticas, né, a presença de pneus, só essa corrente aqui, tá bom? Existe uma outra classificação do trator que leva em consideração também o tipo de chassi, né? Depois, não sei se vocês sabem o que é o chassi do trator, né? Que é aquele esqueleto do trator, mas vocês podem ver depois com mais calma. Então, de acordo com o tipo de chassi, nós temos aí o que a gente chama de tratores industriais, certo? É um trator de menor porte, mais leve, né? Na verdade, tem uma grande variabilidade aí de tratores industriais. Nós temos os tratores florestais, são esses tratores aqui, ó, do lado do visor esquerdo. São tratores específicos para trabalhar aí no setor florestal, né? Muito comum na atividade de silvicultura, na atividade de reflorestamento, enfim. São tratores especializados para essas atividades, né? E nós temos o nosso trator agrícola aqui, o nosso objeto de estudo, né? Que a gente já comentou aí bastante sobre ele. Então nós temos essas classificações, né? De acordo com o tipo de rodado e de acordo com o tipo de chassi. Então
com base em cada critério desse, nós temos diferentes tipos de tratores. Beleza, pessoal? Assim, os tratores florestais, só comentando rapidamente aqui, são tratores utilizados para derruba, né, corte de árvores, transporte, enfim. Enquanto que os tratores agrícolas, o pessoal pode ter uma dúvida, mas não são a mesma coisa? Não, são chassis diferentes, observam que são estruturas diferentes, tá bom? O trator agrícola, por sua vez, né, segundo seu chassi, podem ser de 2, 3 ou 4 rodados, né? São transportadores de implementos e formam conjuntos combinados. Vejam que ele não tem essa estrutura especializada, então são diferentes, tá bom? Bom, vamos falar um pouco aqui rapidamente de órgãos de acoplamento para a gente finalizar a aula, para não ficar muito longa, né? O trator, pessoal, conforme eu já venho falando, ele é fonte de potência, né, no campo. Para seu uso é necessário a união com um equipamento, né, ou seja, o conjunto trator-equipamento, ele é unido por meio de acoplamentos, na verdade, né? E o acoplamento ele é importante do ponto de vista do desempenho do conjunto, tá? Os equipamentos podem estar acoplados ao trator pela barra de tração, conforme vimos, né? Sistema hidráulico de 3 pontos, tomada de potência e sistema hidráulico auxiliar, certo? Esses acoplamentos, eles podem ser classificados, segundo alguns estudiosos aí, da seguinte forma, né? Apenas pela barra de tração, tá, gente? Que a gente chama de denominação de equipamentos de arrasto, ok? Estes são livres para deslocamentos laterais, né? Flexibilidade de deslocamento flexível, tá bom? Nesse caso, os equipamentos eles podem ser acoplados ao trator pela barra de tração e sistema hidráulico também, né? E enfim, e temos com relação ao sistema hidráulico de 3 pontos, né? Os equipamentos eles são semi-montados, né? O movimento lateral ele é restringido, então não tem movimento lateral, só suspensão, se levanta o equipamento, baixa o equipamento, né? Ele é livre para vertical, né? Aquilo que eu falei, baixa e sobe o equipamento. Ele é acionado a tomada de potência, que é o que vai fazer aí o giro, né? Ou o acionamento do implemento que foi acoplado. E nós temos o sistema hidráulico auxiliar, né? Que ele utiliza-se aí o fluxo de óleo em mangueiras, né? Não sei se vocês já ouviram falar em sistema hidráulico, né? Viram o funcionamento de uma retroescavadeira, por exemplo, levanta aquela parte, né, anterior, posterior, em função aí do fluxo de óleo, tá? Utilizando o sistema de mangueira. Então esse é o sistema hidráulico, tá bom, pessoal? Então, conforme eu falei, resumindo, né, os acoplamentos podem ser classificados da seguinte forma: por apenas um ponto, que é a barra de tração, por 2 pontos, que é os braços inferiores do sistema hidráulico, 3 pontos, e pelos 3 pontos através do sistema hidráulico, né, também aí associado aos 3 pontos de engate, ok? E acoplados ao sistema hidráulico auxiliar. Então, resumindo, é isso aqui. Nós temos aí basicamente essas 4 formas de acoplamento de implementos ao trator agrícola, ok? A barra de tração vocês viram lá, não tem segredo, né? Aquela barra que fica localizada lá na parte traseira do trator, né? Pode ser deslocada tanto para a lateral, né? Também permite aí que o implemento acompanhe o trator em curvas, né? Plantadeiras, por exemplo, né? Acoplado no trator, se o trator faz o giro, ela acompanha, né, esse movimento do trator, ok? Então, gente, basicamente é isso, né? As partes dos tratores. Depois vocês dão uma olhada com mais calma. Em função do conteúdo, a gente não tem tempo aí para falar mais sobre esses órgãos, né? Cada órgão desse aqui, se a gente fosse fazer um vídeo, a gente ia comentar aí mais de... Enfim, teria que ser uma aula para cada órgão desse aqui, né? Então, por exemplo, só a questão do engate de 3 pontos. A gente ia falar do braço, né? Do
dos 3 pontos, que tem diferença aí, como que é regulado esses braços, como que é feito o acoplamento desses equipamentos. Então é muita coisa. Como o objetivo aqui é só dar um geral para vocês terem uma noção, é importante que a gente passe assim dessa forma, né? Até para ficar mais didático para vocês. Então, dá para ter uma base, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? E eu espero que vocês tenha ficado bem claro aí quais as principais partes de um trator e os principais órgãos de acoplamento, tá bom? Então, sem mais delongas, essa foi a nossa aula, a nossa segunda aula aí de engenharia agrícola. Estou à disposição, mais uma vez, me deixo aqui totalmente à disposição para vocês. Nenhum aluno até o momento entrou em contato comigo para tirar dúvida em relação à nossa primeira aula. Então, dá a entender, né, que ficou tudo bem entendido ou ninguém entendeu nada, enfim. Nós vamos ver aí nas nossas atividades, nossas provas, tá? O que aconteceu, se todo mundo entendeu ou se não entendeu, beleza? Gente, um abraço a todos, né? Estudem, foco, isso é importante para vocês, para o curso de vocês, então qualquer dúvida estou à disposição, ok? Abraço a todos e até a nossa próxima aula.